Hi guys and welcome to English Minute. Eu sou a Teacher Letícia e venho convidar hoje a saber mais sobre o Simple Present e sobre o do e o does na forma afirmativa. Então, vem comigo! Oi, gente! Hoje meu vídeo é curtinho e a gente vai falar um pouquinho sobre o do e o does. O do e o does são dois verbos auxiliares do Simple Present, como a gente já viu no vídeo que fala tudo sobre o Simple Present. Porém, eles têm formas diferentes de se apresentar, ou melhor, da gente traduzir eles nas formas, quando a gente fala em forma afirmativa. Então hoje esse vídeo, bem resumido, ele veio para colocar para vocês uma curiosidade que muita gente me pergunta sobre o do e o does, quando que a gente usa eles, se a gente só usa eles em formas negativas e interrogativas, ou se em algum momento a gente pode usar em afirmativa também. E eu vou dizer agora para vocês aqui que sim, que a gente usa eles sim em sentenças afirmativas. Porém, eles vão vir com uma outra ideia, diferente do que a gente usou nas interrogativas e também negativas. Nas interrogativas e negativas, nós vimos eles como elementos que estavam ali, como o próprio nome diz, para nos auxiliar. Eles vinham mesmo como sendo aqueles nossos auxiliary verbs, os verbos auxiliares, que nós chamamos de código no outro vídeo, e que eles apareciam pra gente nas interrogativas, no início das frases, aparecendo antes do sujeito, o do para os sujeitos I, you, we, they, e o does para os sujeitos o he, she e it, o trio parada dura, aquele que a gente chamou de trio parada dura. Então, a gente tinha um uso do does, do primeiro e depois do does, para cada conjunto de sujeitos. Se o sujeito fosse plural, se fosse um sujeito você ou você, se fosse nós, se fosse eles, elas, eu usava o do. Se o sujeito fosse um homem, uma mulher, uma coisa, um animal que eu representasse pelo it, ou que eu falasse, mencionasse o próprio bichinho, ou o próprio objeto, eu usava o does. E usei isso toda vez que eu ia criar uma forma interrogativa, eu passava ele para frente do meu sujeito da frase do Simple Present. Agora, gente, nós vamos observar que não vai mais servir para isso. Tá? Na negativa também a gente falou que ele servia para auxiliar a trazer a negação. Então, quando eu quisesse dizer ela não, sei lá, almoça cedo toda semana, eu dizia lá antes she doesn't have lunch early every week, certo? Eu dizia isso antes quando eu queria trazer a negação. Doesn't servia para eu dizer simplesmente ela não almoça. Por que eu colocava o does junto com o not? Por que eu não colocava somente o not? Tipo, she not have lunch early every week. Por que eu não colocava dessa forma? Porque eu precisava dizer que ela não almoça. E para eu dizer que ela não almoça, que ela não faz isso, que isso não é algo rotineiro para ela, eu precisava trazer o does, que é esse elemento que representa para mim o tempo verbal. Ele representa para mim para dizer assim, ele tá ali na frase dizendo assim, ó, é não almoça, não é não almoçará ou não almoçava, porque aí eu tenho outros tempos verbais. Então ele aparece pra gente para mostrar, ele nos revela o tempo verbal e é acompanhado do not para a gente sentir essa negação. Na interrogativa, ele nos revelava o tempo verbal, que também era uma situação de presente, e era antecedido do sujeito para fazer a pergunta. Agora, esse do e esse does,
eles não vão estar só mostrando o tempo verbal pra gente. Ele não vai estar só ali presente na frase quando eu disser assim, she does love you, you know that? Quer dizer, aquela ideia de ela realmente te ama. Quer dizer, o que eu tô dizendo com esse does, além de dizer que ela te ama, não é? Te amava ou te amará, mas eu tá trazendo informação de que essa pessoa, essa mulher, realmente faz isso. Então ele vem com o sentido de really, na verdade. A nossa ação é uma ação bem enfática com a presença dele. E observem que na frase eu tenho she does love you. Ela realmente te ama. Cuidado que não é she does loves you. Porque o does já está fazendo esse papel de mostrar o simple present. Então eu não preciso ter o loves também mostrando. Na negativa, gente, é a mesma coisa. Então a gente tem aquela ideia de que se ele aparecia antes, lembra na negativa? Se ele aparecia o does, o love voltava para a forma original. Agora nessas afirmativas também. Então no que ele aparecer o teu verbo, se for para concordar com o sujeito he, she, it, ele não vai levar S, porque o does já levou. E assim bem como se eu tiver, por exemplo, um elemento it, mesma coisa, o meu verbo has não vai mais ficar has, ele vai ficar does have. Ele volta para a forma de origem. Caso eu esteja lidando com o do, mais fácil ainda, porque aí eu vou dizer they don't love you or they do love you. Se eu usar they do love you e fizer a forma afirmativa usando ele, eu vou estar trazendo essa ideia dele, eles realmente te amam. Então, além de tudo, ainda eu trago essa noção intensa. Ele está ressaltando esse amor. Agora, a pergunta, teacher, eu posso usar sempre isso então? Então, eu nunca mais vou concordar o verbo com o sujeito, nunca mais eu vou usar o loves, nunca mais eu vou colocar the is com es, nunca mais eu vou colocar watches com es, eu vou colocar sempre does watch, does love, does study. Não. Vocês têm que lembrar que esse does na afirmativa vai estar ali só para trazer uma ideia muito forte ligada à ação. Então, se vocês não quiserem ou se o contexto não aceita essa intensificação da ação, por favor, não usem. Entendam o contexto primeiro, para ver se nesse contexto realmente se encaixa essa noção de really, que esse do ou does vai estar trazendo para vocês. E aí sim, aí vocês podem utilizá-lo. Caso contrário, vocês vão ter que dizer she loves, she studies, she watches. Não vai poder ser does watch, sempre does love ou does study. Tá? Então, cuidem, saibam que pode usar sim o does e o do nas afirmativas, porém, sempre lembrando que eles nos trazem uma mensagem bem específica, a mensagem do realmente, da intensidade, da ênfase. E a mensagem que eu deixo para vocês, além disso, é que vocês fiquem bem. Mais um vídeo então chegou ao fim e a gente volta com muito mais. Um beijo para vocês e até breve. Tchau!